Então, novamente agora, para a gente iniciar esse novo painel, que é o painel sobre a importância da diversidade no meio acadêmico, corporativo e nas mídias tradicionais. Uma salva de palmas, gente. Eu quero fazer uma coisa aqui. Eu sei que o mediador é o Preto Zezé. Eu vou até chamar por último, mas eu queria que as pessoas que estão mais aí atrás, como a gente já está assim, né, com alguns números de cadeiras vazias aqui na frente, vocês podiam vir mais para frente, por favor? Pode vir aqui, por gentileza, para a gente até ficar mais aconchegante, ver o rosto de vocês. Aí que povo bonito. Agora que está levantando que eu estou vendo, olha lá. Não estava vendo ninguém, está tudo escuro aí atrás. Muito bem, obrigada, viu? Vocês são muito gentis. Então, assim, a próxima palestra é a importância da diversidade no meio acadêmico, corporativo e nas mídias tradicionais. Mas antes, eu achei a salva de palmas muito fraca. Eu vou pedir uma nova salva de palmas. Vamos ver se vocês estão bons de gogó. Boa tarde. Boa tarde. Veja, essa é a primeira conferência de hoje que estamos sem escola. Então, o barulho lá da escola quer dizer que nós é tudo velho, não dá conta de falar boa tarde direito? Nossa senhora, de novo, boa tarde? Boa tarde. Melhorou agora, obrigada, viu? Eu estou me sentindo uma tia já, né, questão de escola aqui. Então, nossa primeira convidada a compor essa mesa de conferência, que não tem uma mesa, né? Acho massa isso aí. Thelma Assis, nossa Thelminha. Bem-vinda, Thelma. Eu estava conversando com a Thelma ali antes, e o compromisso dela hoje é comer piqui e pamonha. Então, muito Boa bem. tarde, gente. Então, Thelma é médica e comunicadora, é um dos rostos do quadro do Bem-Estar da TV Globo, levando conteúdo de saúde pela televisão. Thelminha, como é conhecida, foi campeã do BBB e ainda atua como palestrante, bailarina, e se destaca como uma das maiores influenciadoras sociais e digitais brasileiras. Obrigada. Atualmente, Thelminha cursa uma Você tem tempo para isso? Uma pós-graduação em Medicina da Família, cada vez mais com o objetivo de trabalhar pautas de cuidados e bem-estar. Obrigada. Uma salva de palmas, gente. Obrigada, gente. Prazer estar aqui. Nossa próxima convidada, Thaís Oliveira, economista, gestora de projetos na área de moda. Empreendedora e realizadora de eventos, seu combustível são projetos com entregas transformadoras, histórico de voluntariado em ações sociais, atualmente faz parte do grupo Dandara, Mulheres Negras no Cerrado, e compõe o Comitê de Igualdade Social do Grupo de Mulheres do Brasil em Goiânia. Bem-vinda. Nosso próximo convidado, Jorge Barreto, gerente regional da Ambev no Centro-Oeste e no Norte. Ambev, ó. Ambev subindo. E ainda já vem de IPA na camisa. Nossa senhora. Onde está seu carro estacionado que deve ter cerveja lá dentro, certeza. Formada em Engenharia Química pela Universidade Federal de Pernambuco, tornou-se mestre em cervejaria na VLB de Berlim. Caramba, que isso, hein? E formou-se em Ciência de Dados pela Terra. Salva de palmas, gente. Esse é da Ambev. Vocês vão dar só este palma? Salva de palmas. Obrigado. E o nosso mediador, Preto Zezé. Preto Zezé, já te passo a palavra. Enquanto isso, vamos chamar a Thaís Oliveira, economista, gestora de... Breno. Ah, o Breno. Não é o Breno da Breno Machado, CEO do Grupo Jaime Câmara de TV. Que isso, hein? É o que está fazendo a nossa transmissão aqui. O pessoal tá tudo ali, né, no auditório, embaixo, no parque no 360, aqui em cima. Todo lugar que a gente olha aqui tem uma logo da Globo e da TV Anguera. Muito bem, seja bem-vindo. Uma boa tarde. Preto Zezé, let's go.
Bye. Deixaram esse chiclete. Até daqui a pouco. Já já eu vejo vocês. Porra, difícil é mediar uma tropa dessa da pesada aí. É tanto conteúdo que cada pessoa daria um painel aqui, né? Então, ainda bem que o palco está bem reforçado, porque é um painel de peso. Boa tarde, gente. Então, já aproveitando, eu vou colocar todas as minhas curiosidades, como se eu estivesse sentado aí nessa cadeira, para essa galera daqui, porque o tema é muito desafiador e muito instigante, principalmente porque são espaços, né, na academia, nas corporações e nas mídias, espaços tradicionalmente de poder, e que, durante muito tempo, galeras pretas que nem nós, gente que veio da favela que nem nós, a gente só foi visto numa planilha de Excel, ou foi pesquisado por o olho de alguém foi lá, sistematizou o conhecimento que encontrou junto com a gente e levou. E fizeram outros proveitos. E, no final, a gente acabou se tornando, muitas vezes, coadjuvante do nosso próprio processo. Quando a gente produz um painel desse, já o painel em si já é a inversão dessa lógica, a produção de outro tipo de visão e de relação. Então, eu vou começar da minha esquerda para cá, que o nosso amigo entende de cerveja de dados, dois ambientes que, geralmente, quando você vê uma pessoa preta, você, né? Porque o Brasil também é essa cor de preto único, né? Então, você vê um preto, a gente imagina qual? O cara pensar um preto cerveja de dados. E o cara que também está numa companhia multinacional como a Ambev. Na sua chegada, como foi carregar essa agenda dentro da corporação? Porque todo esse debate de diversidade de ESG é muito recente nas empresas. E a gente sabe que o histórico de quem dirige essas empresas são de pessoas que muitas vezes não têm as demandas que os grupos que a gente pertence têm. Então, como foi chegar com essa agenda e transitar com ela dentro de uma corporação do tamanho da Ambev? Bem, obrigado, Preto Zezé. O pessoal estava ali antes, no anterior, falando do que é que eles passaram, etc. Eu acho que a gente está num palco, e na minha história eu sempre fui o primeiro de alguma coisa, sempre fui o único em alguma coisa. Na minha família, a gente, todos pretos, tipo, minha mãe pedagoga, reforçou muito a parte da educação. Então, toda a minha trajetória até chegar aqui foi muito pautada em aprendizado, em educação. Na hora que eu entrei na Ambev, eu vi muita oportunidade de, como negro, mostrar todas as minhas raízes e reforçar isso. Em alguns momentos, a gente é visto um pouco com agressividade, mas é um palco onde a gente tem fala e a gente precisa mostrar para as pessoas onde é que a gente está, onde é que a gente pode aparecer. Eu tenho o orgulho aí de ser o primeiro preto mestre cervejeiro nordestino aí na Ambev. Então, estudei lá na VLB, na Alemanha, em 2019. Assim, foi uns 6 meses na minha vida sensacionais. Claro que tem uma baita preparação, uma parte de privilégio que eu tive, tanto de ter educação por parte dos meus pais, de estudar inglês, de ter toda essa abertura antes. E a Ambev, nos últimos 2 anos, vem com a frente muito forte da ESG. No ano passado, a gente começou um trabalho que chama DAGBA, que é um evento que a gente faz só com líderes negros. Impressionante, na hora que a gente juntou 70 líderes negros gerentes na Ambev. Foi um choque de ver as realidades e como as histórias são muito parecidas. A história de ser pioneiro, a história de ser guerreiro e de ter uma família que suportou todos nesse cargo, que chegaram nesse cargo agora. Então, o DAGBA quer dizer crescer em Iorubá. Então, é um programa que a Ambev vem conduzindo no ano passado, vem conduzindo esse ano, e muito mais para mostrar como é que a gente, como negro, pode ajudar a companhia a olhar vários lados de um cubo mágico que não estão abertos aí para a sociedade interna da Ambev e sociedade externa. E, com isso, a gente esses negros desse curso, já uns 20% deles já passaram para um cargo de diretoria. Então, é uma frente gigante nossa para chegar nesse futuro. Pode crer. Já que a gente fez o movimento de fora para dentro, foi de dentro para fora, com o Breno agora, nosso parceiro, a Globo e as suas afiliadas têm sido parceiras da CUFA há quase 2 décadas, e cada dia a gente vai aprendendo e produzindo mais conteúdo, e aprende com vocês aprendem com a gente começa a discutir.
várias questões. Eu lembro que um dia, numa das reuniões de conselho com a Globo fazia a sua medição de quanto ela tinha investido na CUFA, convertido acho que era um valor de 38 milhões à época em mídia para a CUFA. E esses 18 milhões ele estava na planilha e numa caixinha do social. E aí eu fiz uma provocação na reunião, estava a Mauri, estavam alguns diretores da Globo, e eu coloquei que aqueles milhões investidos em mídia para a CUFA, eles faziam com que a CUFA aumentasse a sua visibilidade, logo a sua capilaridade. Essa capilaridade, ou seja, a rede da CUFA, o número de pessoas da CUFA participando e vendo o que a gente estava produzindo na maior rede de TV do país, passava a virar audiência, e essa audiência virava publicidade. Então, aquilo não podia estar somente no caderno social, como uma coisa de social, mas que era uma combinação de social com econômico. Hoje, você, como CEO aqui da rede Anhanguera, o que mudou na TV depois da aproximação de vocês com a CUFA? Porque aqui, inclusive, existem somente 5 Globos, tá, gente? Todas as outras, acho que 126 ou 122, são afiliadas. Então, a Anhanguera é afiliada da Globo aqui em Goiás. O que mudou na percepção de vocês relacionada a esse território? Que eu lembro que, no início, havia um preconceito muito grande, havia uma formação, porque o Estado via as favelas como custo e, às vezes, as empresas como ambiente de caridade. Hoje, a gente tem uma mudança substancial nos conteúdos produzidos pela emissora no país inteiro. Como é que foi esse processo aqui? Ou como é que está sendo, inclusive? Boa tarde a todos. Eu acho que foi uma mudança bastante profunda, sabe? Acho que, ao longo do tempo, a Globo foi amadurecendo o seu entendimento de como se relacionar com as comunidades, e acho que isso mudou, sobretudo, a ótica com que a realidade dessas comunidades é refletida na telinha, né? Talvez vocês consigam aí associar que, há um tempo atrás, quando se colocava uma pessoa preta na novela, normalmente era uma posição subalterna, né? Secundária na novela. E hoje a Globo está bem atenta de que não. A pessoa preta ela é protagonista da novela, e não é em papéis necessariamente de pobreza e de dificuldade. É também em papéis de destaque, de liderança, né? Mostrando todo o potencial da população preta. Acho que essa é uma das mudanças importantes. Não é dizer, obviamente, que tudo virou um mar de rosas e que agora a gente pinta essa realidade como se fosse uma realidade predominante no país. Muito pelo contrário. Acho que a gente continua com a responsabilidade muito grande de refletir as dificuldades todas que nós temos aí a vencer. Quando a gente fala de diversidade, pelo menos para mim, é um misto de orgulho de pertencer ao Grupo Globo, e que tem na sua agenda de uma forma muito clara esse propósito, mas também uma frustração de ver que as coisas andam a passos de cágado, né? Então, muito lentamente. Acho que as mudanças no nosso país nesse aspecto, e não estou falando de agora, né? Acho que se a gente voltar lá para 1831, né, que foi quando foi proibido o tráfico de escravos no país, que foi desobedecido por décadas e décadas, e veio a libertação, o fim da escravidão nos Estados Unidos, faltou Porto Rico, depois Cuba, e o Brasil foi o último país do mundo ocidental a abolir a escravatura, e mesmo assim acho que foi uma abolição pro forma, porque não foi uma abolição acompanhada por transformações sociais, de um projeto de modernização da sociedade que promovesse realmente uma inclusão. Então, quando a gente fala de diversidade, eu acho que nas organizações, e a Globo se enquadra muito bem nisso, acho que caiu a ficha de que não dá para guardar, né? Acho que como as mulheres empreendedoras que estavam no painel aqui anterior, muito bem, inclusive a Thaís aqui, muito bem mostraram, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Se a gente for esperar todas as mudanças nas diferentes esferas governamentais, né, dos diferentes poderes aí do país, para mudar a realidade da sociedade brasileira, eu acho que não sai. Então, acho que tem uma necessidade das empresas se engajarem efetivamente e proativamente.
Pode crer. E tá bom hoje porque a gente está bem fora das caixinhas, né? Você tem um preto das cervejas e dos dados que trabalha na Ambev. Tem agora um CEO branco que já está bem informado sobre as nossas questões raciais e de diversidade. Então, tá uma coisa bem bacana. Agora nós vamos para um ambiente que é bem... Teoricamente, também não se pensaria em uma mulher negona num ambiente de negócios, né, Thaís? Então, no Sebrae, como é pilotar essa nave dessa agenda? Porque, assim, muitas vezes você vai falar, não, é só abrir oportunidade. Eu lembro que a gente fez uma missão, Thelma, para ir ver o filme da Viola Davis, Mulher Rei. E aí a Paty Casé me convidou, fui para vários eventos com a Paty, já que ela me convida. E a gente reservou ingresso para as mulheres. Ou seja, a gente tinha a oportunidade de levar as mulheres para o cinema. E a gente cadastrou pelo menos umas 400 mulheres, mulher da Heliópolis, da Brasilândia, de São Paulo. Quando foi chegando o dia do cinema, foi diminuindo o número de mulheres. Diminuindo, a ponto de chegar quase que a gente teve dificuldade de levar 50. E aí, principalmente, uma grande parte era mulheres que não tinham que deixar seus filhos, não tinham transporte, não era seguro elas saírem. De noite o filme era 21 horas, a sessão reservada para nós. Aí não tinha dinheiro para o alimento lá no lugar, não tinha quem pagar para ficar com as crianças. A gente teve que pensar, para além do ingresso e a oportunidade de ver o filme, toda uma retaguarda. Como é entrar dentro do Sebrae num ambiente, né, estar discutindo você com a mulher preta de negócios, entrar nesse ambiente que, de repente, as pessoas nunca viram, nunca perceberam a gente nesse lugar. Obrigada, Pri. Eu acho que é um cenário desafiador, né? Eu, assim como o Jorge, também foi primeira das minhas duas famílias a se formar no ensino superior. Então, eu fui acessando espaços que, às vezes, você não estava ali, como eu falei agora há pouco, né? Você não tinha outras pessoas como você. E entendendo assim o Sebrae, eu fiquei muito feliz com o convite para estar aqui falando em nome da instituição. Essa foi a primeira coisa assim, que eu já fiquei feliz. Estou de férias, mas eu vim assim, com muita alegria no coração. Por quê? Se eu for parar para pensar, o Sebrae é uma instituição que tem 50 anos de história. De lá para cá, vem evoluindo e fazendo projetos e projetos e projetos. E esse espaço de entender que aqui eu iria falar melhor com vocês do que, por exemplo, um gerente ou um superintendente, já é uma sensibilidade que eu fico feliz de ter conseguido institucionalmente. Isso eu já fiquei muito feliz por... Falei, não, gente, eu vou, pode contar comigo. Ah, mas você está Não, eu vou, eu estou de férias, mas eu vou, pode contar comigo, eu vou estar lá. Então, aí já começa por aí. E desde então, sabe, Preto, eu tenho conseguido fazer com as conversas isso de uma forma... muito questionadora, e até eu tiro assim muito pela minha postura. Eu não sou a pessoa do front que vai... eu sou a pessoa, peraí, vamos conversar. Né? Tipo, você pode estar fazendo uma pergunta muito idiota, ou uma consideração muito assim, mas beleza, vamos conversar, porque eu entendo que são olhares. E esses olhares vêm muito de como as pessoas cresceram e das informações que elas receberam ao longo desse caminho. Né? Então, é natural a gente ter esse tipo de confronto, que eu entendo ser muito positivo para o diálogo. Né? Então, a primeira coisa que eu sempre trouxe é o quê? Vamos escutar. Às vezes, a gente tem uma visão muito colonizadora de que eu sou a instituição que tem 50 anos de história e eu sei como que deve ser, como que você tem que fazer para empreender e ter sucesso. Então, beleza, comunidade quilombola, A, B, C e D, tantas horas, tananana, depois de tantos meses, está tudo certo. Não é assim. Não é assim. A gente tem que chegar, a gente tem que conversar, a gente tem que escutar. Às vezes, muitos dos conteúdos que nós temos, eles precisam ser adaptados à realidade e como que a gente vai falar aquilo para aquela comunidade, para aquele grupo. Então, esse olhar de sensibilidade que estou feliz de estar conseguindo levar para a instituição. Né? E, lógico, como o senhor acabou de falar, que não é do dia para a noite. São passos que a gente vai construindo ao longo do caminho, né, e vai efetivando essas parcerias e, principalmente, gerando confiança com os movimentos. Muito bacana. E você falou uma coisa para mim que é importante, que é a possibilidade de não evitar o confronto, mas produzir desse confronto resultados e diálogos. Né? Thelminha foi campeã de um reality show que
é envolvido numa série de questões, porque mobiliza muita gente no Brasil pela audiência que tem. Os debates raciais, inclusive, eles estão o tempo todo presentes nisso, mas a Thelminha ela conseguiu cruzar vários estereótipos que se tinha, né, por ser uma mulher preta. Inclusive, pouca gente sabia que a Thelminha era médica. Ela deve ter vivido isso de as pessoas chegarem no consultório e perguntar para ela onde está a médica, e ela está lá, a médica sou eu, e a pessoa... que esse imaginário de que a gente não está nesses lugares, eu acho que é o principal legado de um tipo de racismo produzido somente no Brasil, né? E a Thelminha conseguiu cruzar várias dessas tensões, e depois de sair, que aí eu acho que é o grande desafio, que eu acho que tem muitas pressões psicológicas, tem muitas pressões pessoais. Eu acho que a família deve sofrer um bocado de quem está... Porque todo dia está assistindo aquele negócio, você entra numa rede social, um debate. Como é que você fez essa cruzada desse mar vermelho e continua sendo essa mulher atuante, essa mulher envolvida, a mulher que a gente já, se tirar, pastar aqui a roupa dela, vê cufa embaixo da pele, tá, gente? Que ela está com a gente direto. Mas como é conduzir essa trajetória, Thelminha, e continuar inspirando tantas pessoas e trazer, sem deixar de ser uma pessoa engajada, mas ao mesmo tempo transitar por vários temas de uma maneira muito leve, sem deixar de ser franca, sem deixar de ser incisiva quando precisa, mas continuar sendo relevante e estar presente no debate público. Ouvindo as histórias aqui, as nossas histórias se coincidem, né? Porque muitas vezes a gente, como você falou, somos os primeiros, né? O pioneiro de uma geração que teve a oportunidade de acessar uma universidade. Então, toda essa questão que você fala do reality show, em que muitas vezes eu tive a palavra eu fui subestimada muitas vezes, mas ali não foi a primeira vez, né? Eu já vinha sendo subestimada em vários momentos da minha vida, quando eu decidi ocupar espaços predominantemente brancos, ditos de elite, mas que eu sempre acreditei nos meus sonhos e nunca quis desistir de nenhum deles pelo fato de ser uma menina periférica. Então, nasci na periferia, não tinha portas abertas, cacei as oportunidades, e isso é muito, muito difícil, né? Porque muitas vezes, quando você se depara com um não, você tem que se reinventar, você tem que parar e recalcular a rota e trilhar um novo caminho. E acho que isso foi me fortalecendo, né? Quando eu me vejo dentro de uma faculdade de medicina, a única pessoa preta de uma turma de 100 pessoas, então ali eu tive que falar como é que eu vou sobreviver a esses 6 anos, porque a oportunidade de estar aqui, eu consegui fazendo Enem e conseguindo a bolsa de estudo 100%, mas são 6 anos em que eu vou comer, 6 anos em que eu vou precisar estudar, sem um livro. Eu costumo dizer que eu me formei sem nenhum livro. Era rato de biblioteca, a biblioteca abria, eu estava lá e ficava até fechar para poder dar conta de todo o conteúdo, porque eu só tinha uma chance. E muitos de nós, a gente só tem uma chance, né? A gente não pode desperdiçar essa oportunidade. Então, acho que tudo isso foi me fortalecendo para que, quando eu entro no reality show e saio de lá com uma exposição, eu entendesse que eu não poderia acabar ali, eu tinha que continuar impulsionando outras pessoas. Acho que isso é muito importante, principalmente para a gente que teve essa experiência dolorosa de ser o único, porque é doloroso quando você entra num espaço elitizado e você se procura nas outras pessoas e você não se encontra nas outras pessoas. E é nesse momento que a gente não pode esquecer de onde a gente veio e puxar os outros junto com a gente. Então, acho que, através das redes sociais, mesmo apanhando praticamente todos os dias, né, porque o influenciador preto ele é o menos engajado e ele é o que mais sofre ali, de todos os lados, principalmente a mulher preta, a mulher trans preta, entendeu? Nós somos ali à margem, assim, parece que as pessoas têm uma facilidade maior de nos ofender, de destilar todo o ódio. Então, isso é diário e eu aprendi a travar essa luta, nem que durante muitas vezes a gente tem que dar a cara à tapa mesmo, mas sabendo que por detrás disso existem pessoas que estão tendo a vida transformadas. Eu acho que eu transformei isso no meu propósito de vida. Semana passada eu estava num prêmio, uma premiação para nós, para as pessoas pretas, empreendedores,
E um dos empreendedores chegou para mim e falou: eu tenho um trabalho social no Complexo do Alemão, e um dia eu sentei numa roda com crianças e perguntei o que vocês querem ser quando vocês crescerem, e uma das menininhas levantou a mão e falou: eu quero ser médica igual a Thelminha. E é isso que me faz continuar todos os dias, porque esse tipo de referência eu não tive quando eu era criança e quando eu sonhava em ser médica. E esse tipo de referência eu não tive quando eu entrei na faculdade de medicina. Então, eu acho que a gente tem que continuar esse legado para que as pessoas normalizem o olhar, né? É o que você falou. Quantas vezes eu estava dentro de um consultório, a pessoa preta que entrava ficava feliz. Meu Deus, eu nunca fui atendido por uma médica preta. Eu cheguei até a receber abraço de paciente. E a pessoa branca, muitas vezes, chamava pela médica. E eu falava: a médica sou eu, acabei de anestesiar aqui. O cirurgião não me enxergava como médica, mesmo sendo meu colega de trabalho, porque é uma estrutura que faz com que as pessoas não achem isso normal. Então, enquanto a gente não normalizar, enquanto a sociedade não normalizar esse olhar, a gente vai travando essa luta, mesmo que seja muito difícil diariamente sofrer, né, com todos os tipos de racismo recreativo e todos eles. Eu vou manter o equilíbrio aqui no bonde das mulheres, que eu comecei pelo bonde dos homens, eu vou voltando de lá para cá e falar com a Thaís. Thelminha falou uma coisa de como é transitar dentro de estruturas que muitas vezes foram moldadas para que a gente não estivesse lá. Mas só que, para se afirmar, a gente entra por esse recorte, mas a estrutura tem regras próprias. Então, mesmo que eu vá para a Globo e for um protagonista, se a novela não der audiência, vai cair. Então, na outra novela, ninguém vai querer investir na gente. É um desafio muito grande, porque você tem que mudar a mentalidade da corporação e, ao mesmo tempo, mudar a mentalidade também de um público, porque, quando se está em empresa, é de lucro que se trata. Então, se você não vier lá na hora do tal do faturamento, a coisa não vai andar. Você tem sentido dentro da empresa que essa agenda tem impactado, do ponto de vista de mudança do pensamento do CEO, da direção, entender que diversidade é algo lucrativo, que dá resultado, que impacta em receita, que ajuda a mobilizar mais, comunicar mais? Como é que tem sido as estratégias para você transitar dentro desse mundo não feito para nós, que a gente está trabalhando para que mude? Total, Preto. Acho que é o sucesso do cliente, né? Tem uma metodologia que se chama Customer Success, que é onde você, com o olhar do cliente, você planeja o seu projeto, o seu produto, para que aquilo, de fato, agrade o cliente, basicamente. E como que como que o Sebrae vai ter mais 50 anos, como que a gente vai ter produtos sem ter o olhar do cliente, sem ter essa sensibilidade? Então, isso já bate direto na nossa participação, na nossa presença e no nosso valor enquanto marca para estar nos outros espaços, né? E, assim, isso é muito, muito natural. Assim, às vezes eu lembro, com alguns eventos, quando eu vou representando a instituição, quando é um evento que as pessoas não me conhecem, é normal aquele olhar, não sei se é alguém que já teve isso, aquele olhar que a pessoa assim: ah, oi, tudo bem, é você? Tipo assim, a pessoa fala: obrigada, tipo, sabe? Então, isso às vezes era comum ainda, né? Assim, hoje eu não vejo mais tanto, até porque nos parceiros que eu vou, geralmente eu já conheço todo mundo, então já está uma familiaridade. Mas isso era comum, né? E por que era comum? Porque, gente, uma mulher preta falando em nome de uma instituição. Ah, o Sebrae tinha fala aqui, mas você não vai querer falar não, né? Eu vou, não, quero sim, pode deixar que eu quero falar, quero meu direito de fala, eu quero lá, eu quero, né, falar que eu estou aqui, que eu estou representando a instituição. Então, acho que isso, de fato, assim, são espaços que a gente vai galgando, espaços que a gente vai construindo. Meu parceiro Breno, como é incorporar essas mudanças? Porque vocês são dirigentes que não têm necessidades, que vocês não são mulheres, vocês não são pretos, vocês não fazem parte... Você nunca passar, você se dirige, porque a empresa também, a gente vê a empresa e acha que é só um CNPJ, mas tem uma porrada de CPF por trás da empresa que, na verdade, são quem tocam as corporações. E essas pessoas que tocam, a sensibilidade delas na hora de tomar decisões, que é, no seu caso, você é CEO do grupo, essa sensibilidade ela é baseada a partir também de uma percepção de mundo, e que é forjada a partir da sua formação. A sua formação não percebe essa necessidade, são mudanças que estão vindo. Como é que é incorporar essas mudanças e pilotá-las dentro da corporação e juntar aos pares, muitas vezes, que têm resistência? Eu sou conselheiro de algumas empresas do sistema financeiro, de empresas aéreas, e eu vejo o CEO tentando mudar, mas existe toda uma cultura dentro da própria companhia que nunca falou sobre isso, nunca achou que isso era necessário.
E para onde é qual foi o fio da meada para tu sensibilizar os teus iguais lá dentro, para dizer, gente, a gente vai ter que se ligar que sem essa agenda aqui a gente não vai andar. Preto Zé, você está correto. Eu não tenho uma experiência, digamos, vivencial, né, de viver essas dificuldades todas. Mas eu tenho uma que eu diria assim, que é testemunhal e eu diria visceral. Eu fui diretor-geral da FEBEM de São Paulo. E até hoje eu digo assim, foi disparada a melhor experiência pessoal e profissional que eu já tive na vida. O pior salário disparado, obviamente, mas a melhor experiência. E entrei numa época em que a opinião era que os adolescentes da FEBEM não tinham solução, tinha que matar. E acho que assim, a forma como a gente evoluiu ali para entender o problema, e passando por coisas absurdas, desde fazer exame psicológico nos reincidentes graves, né? Eram 19 mil adolescentes, 81 unidades da FEBEM, 6 mil adolescentes internos, 1.500 adolescentes reincidentes graves. De fazer teste psicológico para ver quem que era psicopata, para provar para o governo que, olha, se não é psicopata, tem solução. É uma questão de alinhar os interesses das pessoas. E passei por várias situações de rebelião, de negociar sozinho com os adolescentes para evitar que o choque entrasse em determinadas unidades. E foi um aprendizado assim muito profundo. Então, quando você fala assim, o que te sensibiliza, o que desperta em você a sensibilidade para tratar esses temas, eu tenho isso assim muito profundo, um processo muito transformador em mim. E foi também, inclusive, um dos motivos pelo qual a FEBEM foi, na verdade, a minha experiência profissional anterior ao Grupo Jaime Câmara. Eu vim para cá em 2004. E foi um dos grandes motivos que me trouxe para o Grupo Jaime Câmara, era o trabalho que a família fazia com a Fundação Jaime Câmara. Não sei se as pessoas aqui têm conhecimento, a gente tinha um projeto que chamava Arte e Educação, e que fazia praticamente o segundo turno de várias crianças de escolas públicas, despertando interesse pela arte, ensinando matemática, que não era ensinado na escola, esse tipo de coisa. Então, despertar essa percepção no Grupo Jaime Câmara, na verdade, não foi nada difícil, porque a família já tinha isso. Eles já colocavam the money where your mouth is, né? De colocar lá, tá bom, eu falo que faço social. Na verdade, eles nem falavam que faziam social, porque a maior parte dessas ações da Fundação Jaime Câmara não eram divulgadas, mas colocava-se muito dinheiro nessas atividades, né? Então, acho que dentro do Grupo Jaime Câmara, eu tenho a felicidade de trabalhar com acionistas e a família dos acionistas, que é muito atenta a essas questões. De novo, é uma atenção, uma consciência, não é vivencial, né? Ela é desperta, mas não temos a menor pretensão de dizer que conhecemos legitimamente todos os problemas, porque nenhum de nós vivenciou isso, né? Obviamente, temos no nosso quadro pessoas, sim, que vivenciaram. Temos a felicidade de ter no nosso quadro, diria assim que, tirando a minha posição, as principais posições da empresa são hoje preenchidas por mulheres. Então, se pegar, por exemplo, a diretoria comercial, que é, cá entre nós, a principal diretoria do grupo, é aquilo que garante o ganha-pão, é a Cristiana Moreira. Se pegar na parte de conteúdo, a diretora geral de telejornalismo da Rede Anguera, Brenda Freitas. Se pegar a diretora da redação do Jornal Popular, que comanda todo o conteúdo popular, Silvana Bittencourt. Se pegar a líder de toda a área de conteúdo digital nosso, que é a Elisângela. Pegar a pessoa que é a gerente que coordena toda a parte de inserção de publicidade na nossa base, a Viviane. Então, assim, tem tantos exemplos de mulheres bem colocadas, e não só bem colocadas, bem remuneradas. Elas ganham, na verdade, muito mais do que a maior parte dos homens dentro da organização. Então, isso é muito positivo.
O que, infelizmente, a gente não pode se gabar ainda é da participação de pretos na gestão. Isso a gente está muito distante. E aí eu acho que tem um desafio adicional para a gente atingir esse objetivo, que passa pela educação. Para uma empresa, como você falou, a empresa vive de lucros. Então, para ela colocar as pessoas nessas posições, não é só pela questão social que você está tentando atingir. Você quer que a pessoa atinja seus objetivos, cumpra a sua função dentro da empresa. Para isso, ela precisa ter a competência, precisa ter uma bagagem, precisa ter estudado em geral, e isso para mulheres, para PCDs. Isso eu diria que é mais fácil de você ter uma pessoa assim bem educada nessas posições. Mas quando a posição da pessoa está associada a uma posição social de muito mais dificuldade, de menor acesso a oportunidades, aí fica mais difícil para as empresas colocar aquelas pessoas em posições de liderança. Então, esse é um ponto que eu acho que a gente tem que trabalhar muito, que é a busca da igualdade de oportunidades. Nós não defendemos que as pessoas sejam todas iguais, porque a diversidade é importante, né? Em todos os aspectos, inclusive nas conquistas que você atinge na vida. Então, nós acreditamos que essa diversidade é importante, que o ponto de chegada depende muito das escolhas que a pessoa faz, de caminhos e do destino onde ela quer chegar. Mas o que a gente defende é que o ponto de partida tem que ser o mesmo. Não dá para a gente sonhar com uma sociedade melhor se a gente não tem igualdade de oportunidades para as pessoas. E isso passa pela educação. Certo. Ao ter isso, vai facilitar em muito você ter uma diversidade legítima nos postos de liderança das organizações. Deixa eu te dar uma dica corporativa. Quando a Luísa Trajano lançou o Trainee para pretos, ela sofreu 175 ações acusando-a de racismo, certo? Ela ganhou todas, inclusive. E aí ela perguntou, Zé, por que você acha que despertou tanta ira fazer um trainee para pretos? Eu disse, porque era para cargo de decisão. Porque os trainees para servir café, para ser segurança, para limpar o banheiro, nunca ninguém se incomodou e ninguém quis esses lugares. Então, para ela saber como é que funcionava o racismo no Brasil. Mas a dica que eu dei para ela foi que, na hora do RH foi selecionar, a moça do RH me perguntou, Zé, mas eu preciso selecionar líder, mas o pessoal precisa falar inglês. Eu falei, filha, às vezes você vai perder um líder porque ele não fala inglês, e vai contratar um que fala inglês que não lidera porra nenhuma. Então, chamei a Luísa, vocês estão com faturamento recorde, tu está na Forbes, vai para a Bolsa de Valores agora, comprou teu jatinho, pega alguns milhões, contrata uns líderes bons, vê se as pessoas são boas mesmo, e paga esse curso de inglês para negada dentro da própria empresa. E foi um sucesso total. E, inclusive, o prazo de busca de meta para ter líderes negros dentro da empresa já diminuiu. Era uma porrada de tempo, agora já diminuiu o tempo devido ao fato da empresa. Então, assim, é igual quando a gente pensou a mulher para ir para o cinema, tinha que pensar o dinheiro da comida, o dinheiro do transporte, tal e tal. Então, a gente pensar também juntos como é que a gente vai. E você agora tem a oportunidade de lidar com pessoas pretas que estão soltas, não estão presas na FEBEM, tem outras pessoas que estão em outros lugares, então tem mais colaborações, competências e entendimento. E já que as mulheres lá estão arrebentando, com certeza, né, o bastão será passado igual na CUFA para uma mulher, tipo a Kaline, já que essas mulheres estão bombando. Se me permite interromper, não, o que ele falou da não. oportunidade em relação à educação é extremamente importante, mas eu, por exemplo, sou da primeira turma de pró-unistas do Brasil, que foi em 2005, a gente está caminhando para 2025, ou seja, são 20 anos. Então, com certeza, se a gente procurar no mercado de trabalho, a gente já tem uma geração de pessoas pretas e PCDs e LGBTQIAP+, capacitadas para ocupar cargos de lideranças nessa empresa. Então, a oportunidade na educação, eu concordo, é a minha base, é a base do meu discurso, ela tem que ter continuidade. Mas a gente já tem, sim, uma geração preparada para ocupar esses cargos, eu tenho certeza. Camisa 9 é osso, a bola cai na frente dela, ela converte. Tu viu, né, Jorge, como é que é? A bola passando já, ó, puf, de cabeça. Jorge, tu vai ficar aqui com o encerramento do nosso painel, que a produção já está mandando alguma cartinha para mim aqui no meu ponto. É isso mesmo, presidente Breno? Eu ia fazer mais uma rodada aqui, esticar o chiclete. Aqui tem chiclete para mastigar até amanhã. Irmão, tu veio do Recife e foi para a Ambev. Tá quantos anos na empresa já? Vou fazer 11. 11 anos? Meu irmão, tu começou então quando tudo era mato lá, com essa agenda de diversidade, essas questões. Basicamente.
E hoje tu vê que a empresa entendeu que isso gera um dinheiro e que também não só gerar o dinheiro, que eu acho que é o grande debate. Os faturamentos está claro que a gente dá mais dinheiro, que a gente fatura, que a gente é eficiente. Mas a questão é esse lucro, como é que está sendo discutida a aplicação, que é hoje o debate que eu estou fazendo nos conselhos de empresa que eu participo. A gente tem que pensar como reverter. Porque se é bom, né? Eu participava de uma companhia de Guaraná, e era o encerramento do conselho, e o presidente ia sair, era o mexicano, e entrar o brasileiro que operava a operação deles na China, e via voltar para o Brasil. E eles me mostraram um PowerPoint falando que o dinheiro que eles colocavam, tantos milhões em negros, em jovens, em mulheres, nas favelas, sustentabilidade, eles comemoravam isso, Thelminha. E era muito massa, Breno, porque eles estavam comemorando isso como uma coisa boa, e eu via também como uma coisa boa do posicionamento da marca. E aí, na saída do presidente, o presidente perguntou: Zezé, e você quer falar alguma coisa na minha despedida? Que era sempre muito, né, entrava assim de frente, muito para constranger pedagogicamente, digamos assim. E eu disse: presidente, me veio à mente agora uma coisa. Eu nem queria falar nada, mas já que você passou a oportunidade, é que isso tudo que é bom para a empresa, e a empresa está mostrando com os números que é, e é bom para a sociedade, deveria também ser bom para a composição da direção da companhia, porque aqui só tem homens e brancos, a mesa inteira. Então, se essa lição é boa da porta para fora, que o próximo presidente que está entrando agora, um brasileiro, faça essa lição que é boa para a sociedade, ser respirada e ser vivida e convivida dentro da própria companhia, né? Como é que foi para tu mudar? Porque tu chegou e, tipo, tá aí o preto, porque o preto chega assim, tá aí, botamos um preto, e agora? Vai fazer o quê? Vem toda uma pressão de responsa, de cumprimento, que a gente não tem que errar, da mãe da gente dizendo, lá das antigas, ó, tem que fazer 10 vezes melhor, mas está tipo 100 anos atrasado, né? Na oportunidade. Então, como foi para ti viver a mudança dessa cultura? Porque está com 10 anos, isso tudo é muito recente. Fala um pouco da tua trajetória nesse processo. Eu comecei lá em Pernambuco, né? Na época que eu entrei, em 2012, tinha acabado de startar uma cervejaria lá, que hoje é a maior do Nordeste, que é a Cervejaria Pernambuco. Então, a porta minha de entrada foi lá. Depois, eu tive a oportunidade de trabalhar no Centro de Engenharia, que é lá em Jacareí, em São Paulo. Então, um dos primeiros negros também a trabalhar no Centro de Engenharia. Assim, foi bem duro. Depois, eu tive a oportunidade de fazer o mestre cervejeiro em Berlim, e aí eu tive, na minha opinião, a maior oportunidade de ser uma referência, de puxar à frente, que foi ser gerente de processo de cerveja lá no Rio Grande do Sul, em Viamão. Até o Minha estava falando, eu tive um evento lá de sommelier que eu fui participar, e aí o dono da cervejaria, ele não acreditou que eu era o mestre cervejeiro da Ambev lá de Viamão. Então, na hora que ele se situou que eu era o mestre cervejeiro, ele parou, me deu um abraço, cara, aqui você tem portas abertas, quando você quiser vir aqui. Então, o que é que eu fiz lá em Viamão, depois eu vim para cá trabalhar em Anápolis, foi muito trabalhar com duas coisas. Gente, então mostrar para as pessoas que existe uma forma de trabalhar que não é agressiva, que a gente tem uma frente muito forte de tratar anomalias com dados. Então, essa minha segunda parte de cerveja e dados está bem atrelado a como eu capacito as pessoas a estarem hábeis para estar tratando as anomalias, usando manutenção, usando das skills delas. Por isso que a diversidade é tão boa. Então, o que é que eu consegui nesses 3 anos aí como gerente? Lá em Viamão, foi o destaque em excelência sensorial em 2020. Então, negro, gerente do processo de cerveja, a gente conquistou um título de sensorial entre as 25 cervejarias do Brasil. Depois, aqui em Anápolis, idem, excelentes resultados de cerveja, de notas, onde a gente manda para um painel que é lá no Centro de Engenharia, onde a gente, aqui em Anápolis, conquistou níveis World Class, em Viamão, idem. Então, isso aí despertou interesse do vice-presidente e da minha diretora de estar nessa posição de gerente regional, onde agora, além de olhar a cerveja, a qualidade, eu também olho muita parte de tecnologia, junto com o Átila, que está ali, que trabalha comigo. Então, a gente vem buscando suportar as cervejarias com olhares diferentes. Então, eu, nesses 3 anos aí, tenho puxado muitas frentes de revolucionárias e
conquistando resultados que ninguém tinha conquistado. Então, está bem claro aí que, como negro, a gente tem um papel relevante na sociedade e pioneiro. E eu fico feliz porque muitas vezes os movimentos, às vezes de movimento social, quando vê pessoas que nem nós dentro dessas estruturas, não se dão conta do tamanho que, quando a gente cruza essa linha de entrar, começa uma outra treta, não é? Chegamos, né? Começou uma outra etapa, né? Uma outra trajetória dentro. Eu queria deixar, como a gente esperou, o nosso painel, o presidente está ali, tem uma gordurinha, nós temos uma cota ali de tolerância, para deixar mais uma fala da importância da diversidade nesses ambientes, agora aqui para o resto do nosso painel, já que eu já comecei pelo Jorge, agora eu vou passar pela Thelma e sigo aqui esse fluxo. Thelminha, você tão necessária e tão maravilhosa. Ai, gente, eu acho que essa questão da representatividade, ela sempre vai ser importante. Para nós é muito importante ter a protagonista preta na novela, ter mulheres pretas ocupando cargos na política para estar ali por nós. Mas eu acho que é isso, a gente tem que parar de adiar as coisas também, sabe? A gente sempre tem que falar em oportunidade, mas já tem muita gente preparada para ir ocupar e bater e fazer o gol, entendeu? Eu acho que é um outro momento. A gente já está ocupando muita coisa, é um caminho muito longo, mas eu acho que é só agora dar continuidade, principalmente as pessoas normalizarem, né, esse olhar, para que não aconteça mais isso. Você é o responsável por esse setor, eu sou responsável por esse setor e está tudo bem, né? A gente não ser subestimado pela nossa cor, pelo fato de ser mulher, que eu ficava até confusa no meu ambiente de trabalho, porque falavam, você tem cara de novinha, mas a gente sabe que não é a cara de novinha, né? Que se fosse um menino branco que fosse seguir aquele estereótipo do médico que a gente já está acostumado a ver, as pessoas têm um outro olhar, né? Uma outra atitude. Já tem até cara de médico. Exato. E isso se estende para todas as áreas. Então, eu acho que é isso. A gente tem que fazer um outro trabalho de mudança de olhar e de posicionamento. E muito obrigada pelo carinho que eu recebi aqui nos corredores, o pessoal, e para os empreendedores que estão aqui na feira, né, as mulheres pretas, que continuem aí na luta de não se permitirem ser subestimadas e saber que a gente pode ser tudo que a gente quiser. Obrigada mesmo pelo convite. Falou, doutora Thelma. É contigo agora, irmão. Bom, pessoal, acho que para fechar assim, a minha percepção aí sobre o tema de diversidade, o alvo é a gente chegar realmente nesse momento em que a cor, a raça, o credo, o gênero, posição social, nada disso venha a ser um sinônimo ou que influencie na forma como a gente perceba a capacidade produtiva, a capacidade de criação das pessoas e de disponibilização de oportunidades para essas pessoas, né? Que as pessoas realmente valham aquilo que elas são e não aquilo que elas pareçam, né? Acho que o dia que a gente chegar nesse ponto, teremos aí uma sociedade que a gente se sinta melhor e mais felizes, que não vai ter ninguém aí querendo obter nacionalidade portuguesa porque viveu num mundo de privilégios aqui, agora, apesar de viver num mundo de privilégios, está ruim demais porque as diferenças sociais são tão grandes que ele não se sente feliz aqui, agora quer ser feliz em outro lugar. Então, acho que a gente tem que trabalhar duro para que a gente desenvolva o nosso país e transforme isso aqui num lugar de igualdade de oportunidades para todos. Acho que, com esse pensamento, as conquistas na área da diversidade vão ser praticamente uma consequência. Tendo igualdade de oportunidades, eu tenho certeza que todo mundo que quiser chega lá. É isso aí. Terminamos com nossas mulheres dos negócios. Nada mais, né? Não é coincidência. Bem, pessoal, muito obrigada pela fala. Excelente painel. Uma grata alegria para mim estar aqui com vocês. E o que eu tenho para falar é que a diversidade ela é muito importante. Ela precisa existir e, para ela existir, a gente precisa acreditar no nosso potencial e ocupar os espaços, né? Então, quando eu brinquei, você quer falar? Não, nossa, eu sou tímida, nossa, eu vou gaguejar, nossa, eu estou suando, estou tremendo. É assim que você começa. Você tem que ocupar. Você quer falar sim, né? Você tem que estar lá. Então, é isso. Muito obrigada.
É isso aí, gente. Então está encerrado o nosso painel sobre a importância da diversidade no setor acadêmico, corporativo e nas mídias tradicionais. Obrigado, Tominha. Obrigado, Jorge. Obrigado, Breno. Obrigado, Thaís. Essa favela, vamos que vamos.